Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin esboçando fazer um movimento ascendente, tocamos de novo em 22 mil dólares e hoje a gente vai analisar no macro como é que a gente pode então avaliar esse tipo de movimento, como é que a gente enxerga isso dando um zoom out, olhando de fora, olhando numa perspectiva de ciclo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, a gente tem conteúdo exclusivo praticamente todos os dias. Caso tenha interesse, link na descrição do vídeo. E agora vamos direto aqui para os gráficos, porque o Bitcoin, depois de muito tempo, volta aqui a tocar em 22 mil dólares. Algo que já tem animado alguns investidores. O Bitcoin, a grande verdade é que ele estava chato aqui, lateralizado, durante 3 semanas. E finalmente ontem a gente conseguiu ver um movimento de maior volatilidade para o Bitcoin. Mas a verdade é que se a gente olhar no macro, numa escala macro, a gente tem aqui, digamos que um setup muito simples em relação a períodos otimistas, bullish ou períodos bearish. Vocês sabem que eu utilizo essas duas médias móveis, que são um indicador do Benjamin Cohen, um youtuber, caso tenha interesse, dá uma olhada no canal dele, que eu chamo de Bull Market Support Band. Na verdade é o nome dessas médias móveis, ele chama de Bull Market Support Band, e eu só replico Bull Market Support Band também. Então, a gente sabe que é muito simples. Essas médias móveis, elas historicamente guiaram os grandes movimentos do Bitcoin em ciclos de alta e também em ciclos de baixa. Então, sempre que o Bitcoin está acima delas, ele tende a utilizar elas como suporte, como vocês podem ver aqui, durante toda a corrida de alta. Vocês notam aqui que aconteceu no ciclo de 2013, vocês notam aqui que aconteceu claramente aqui no ciclo de 2017 e vocês notam que também aconteceu no último ciclo que a gente viveu em 2021, duas vezes, no nosso primeiro topo aqui em 65 mil dólares, mas também aqui no segundo topo. Esse rompimento aqui foi um rompimento clássico, porque a gente rompeu, testou elas como suporte, e aí sim foi respeitado esse suporte, a gente fez um novo topo do Bitcoin, 69 mil dólares. Então são médias móveis muito assertivas para grandes movimentos. Vocês notam aqui também que durante o bear market que a gente viveu depois do ciclo de 2017, ela vem servindo aqui como resistência e é só a partir do momento em que o Bitcoin rompe elas é que ele consegue fazer um movimento ascendente. Aqui em 2019 o Bitcoin saiu de 3 mil dólares para 14 mil dólares. Então foi um movimento positivo dentro do bear market, diríamos assim. Foi uma mini corrida que o Bitcoin fez. Eu acredito que a gente possa viver isso, pelo menos isso, até 2024. Mas o interessante é notar que elas servem então para movimentos ascendentes e também movimentos descendentes. Vocês notam aqui claramente o Bitcoin vai encontrando resistência, vai caindo até fazer o fundo do bear market, que a gente já mapeou por diversos padrões de fundo, que muito possivelmente a gente está muito próximo do fundo ou até mesmo já viu o fundo do Bitcoin, caso o passado volte a rimar. Sempre bom deixar isso claro, caso o passado volte a rimar. A gente está vivendo uma situação única no Bitcoin, uma recessão. A gente nunca tinha vivido isso antes com o Bitcoin, então vamos ver como ele vai se desenvolver. Mas caso o passado volte a rimar, a gente pode já ter visto o fundo ou estar muito próximo do fundo do Bitcoin. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque mesmo com o movimento ascendente do Bitcoin, a gente nota que a gente está muito distante ainda dessa média móvel do Bull Market Support Band. Vocês notam aqui que atualmente o Bull Market Support Band está aqui em 32 mil dólares para ficar redondo. A gente sabe que a cada semana ele vem caindo também, obviamente, porque ele é a média de 20, 21 semanas, cada uma dessas médias móveis, então a gente inclui nessa contagem para essa média, a gente inclui uma semana aqui embaixo e a gente vai tirando uma semana daqui de cima para a contagem da média móvel. Então, por isso que ela vem caindo, as duas médias móveis vêm caindo. A cada semana elas vêm caindo um pouco, mas a grande verdade é que ainda elas estão em 32 mil dólares. Então, o Bitcoin a 22 mil dólares ainda está praticamente a 50% de distância dessas médias móveis. Então, não tem, numa escala macro, para um movimento macro, olhando para o longo prazo, essa pequena alta que a gente teve não significa muita coisa em relação, obviamente, a uma grande corrida, a um grande movimento. O que ela significa pode ser o chamado aqui Relief Rally, que eles chamam, que é o Rally da Esperança, ou seja, a gente precisa dar um respiro depois de tantos movimentos de baixa aqui, a gente precisa dar um respiro para o Bitcoin conseguir aqui respirar e
continuar a tendência majoritária, que hoje é de queda, pelo menos isso. Então, por enquanto, a gente pode estar vendo esse tipo de movimento, e até quanto? A minha expectativa é que se o Bitcoin continue fazendo esse movimento ascendente, ele venha encontrar em algum momento aqui essas médias móveis. E aí sim a gente vai ver se elas vão servir como resistência mais uma vez para a continuação desse movimento de queda, ou se o Bitcoin vai conseguir romper. Se o Bitcoin conseguir romper e fazer esse padrão aqui, rompimento, teste delas como suporte, e aí sim a continuação do movimento, aí sim a gente volta a ficar bullish para o longo prazo, a gente volta a ter a expectativa de um grande movimento. Mas, por enquanto, para mim ainda é um respiro de movimento no macro, no longo prazo, para o médio prazo, ainda é um respiro de um movimento muito forte que a gente teve de queda, em que o Bitcoin ele está indo encontrar aqui o Bull Market Support Band. Na verdade, não necessariamente ele precisa ir reto aqui para encontrar as médias móveis, só o fato dele ir lateralizando, como eu disse para vocês, em algum momento, essas médias móveis elas estão caindo, então em algum momento eles vão ter esse choque, isso vai acontecer inevitavelmente em algum momento, e aí sim a gente vai ver se elas vão servir como resistência, como foi aqui, por exemplo. Vocês notam aqui no ciclo de 2018, 2019, que lateralizamos aqui muito tempo, aqui praticamente foi meio ano lateralizando aqui de junho até novembro, então a gente lateralizou muito tempo, o Bitcoin fez o mesmo movimento que a gente fez recentemente aqui, ó, tentando romper elas, mas foi um fake out, a gente fez exatamente esse mesmo movimento aqui, ó. Notem como esse movimento aqui foi exatamente isso, a gente tenta romper, mas não consegue, foi um fake out, diferente desse momento aqui, em que serviu como suporte às médias móveis. Então a gente fez aqui esse movimento que foi muito semelhante aqui ao bear market de 2018, como vocês notam aqui, ó, nesse momento, e aí a gente continua abaixo delas, e a gente tem a rejeição aqui dessa resistência, e aí sim vai formar o nosso fundo. Só que aqui, vocês notam então que depois de uma queda agressiva que o Bitcoin fez aqui, ele fica distante dessas médias móveis, mas ele faz o que? Ele começa a lateralizar aqui, e aí as médias móveis elas vêm caindo, como estamos vivendo agora. E a partir desse momento aqui que a gente tem o choque, aqui é o momento da decisão. Será que o Bitcoin ele iria então aqui continuar o movimento majoritário aqui de queda e fazer um novo fundo aqui, sofrer resistência aqui e fazer um novo fundo? Ou a gente fez então o rompimento aqui, e aí sim a gente muda a tendência quando a gente está acima das médias móveis, quando a gente está acima do Bull Market Support Band, a gente faz esse rompimento aqui depois de praticamente, aqui era dezembro de 2017, aqui janeiro de 2018 que a gente veio abaixo das médias móveis, e a gente voltou acima delas em março, abril de 2019, então a gente ficou aí quase um ano e meio abaixo dessas médias móveis, mas quando a gente faz o rompimento, aí sim o Bitcoin está pronto de novo para um grande movimento que não necessariamente significa encontrar um novo topo, não necessariamente, a gente está vendo aqui que é um grande movimento, o Bitcoin sai aqui de $4.000 a partir do rompimento e encontra aqui 13, 14 mil dólares, então é um grande movimento, o Bitcoin fez mais de 3x aqui, só que não encontrou um novo topo, que nesse momento era $20 mil, mas de qualquer forma foi um grande movimento do Bitcoin, até que a gente lateraliza, e aí todo mundo já sabe a história, que a gente teve o Corona Dump, eu acho que teria sido diferente caso a gente não tivesse vivido esse problema de saúde, o Bitcoin, esse rompimento aqui, ele teria iniciado seu ciclo de alta, mas com o Corona Dump deu uma oportunidade aqui histórica, mas tudo bem. Então tudo isso para mostrar para vocês que a gente já viu esses padrões que estão acontecendo atualmente, a gente já viu muitos desses padrões no passado, a gente já viu principalmente esse rompimento falso, e aí a gente foi formar um novo fundo, exatamente como a gente está fazendo agora. Então a minha expectativa até o Bitcoin encontrar esse Bull Market Support Band é que os preços vão se desenvolver, ou vão lateralizar aqui, ou então vão dar aqui um mini movimento de alta para a gente encontrar essas médias móveis. A minha expectativa é essa, e no momento que a gente encontrar essas médias móveis, aí que vai ser o grande momento, vai ser a grande batalha, quando o Bitcoin finalmente, depois de tanto tempo, encontrar essas médias móveis novamente. A gente não encontra elas desde aqui de março, então desde esse momento que a gente teve esse fake out, a gente não encontra elas, então desde esse momento a gente vai precisar, quando o Bitcoin encontrá-las, ter a grande batalha para ver se a gente vai conseguir fazer esse rompimento e aí sim voltar a ficar bullish no mercado. Mas verdade seja dita, eu separei até aqui
um indicador para vocês, para mostrar que a gente já está aqui, a gente tem essas duas bandas de projeção logarítmica do Bitcoin. A gente nota que claramente a gente está aqui na banda verde, então a gente está bem de forma profunda da banda verde e estamos aqui como se fosse o valor justo dessa banda verde, esse canal médio aqui, esse canal central aqui da banda verde. Então vocês notam que historicamente foram grandes momentos de acumulação quando o Bitcoin ele estava aqui dentro desse canal verde, que é exatamente como a gente está agora. Vocês notam aqui durante todo o ciclo aqui antes de 2017, então antes da corrida de 2017, olha quanto tempo o Bitcoin te deu para comprar o Bitcoin subvalorizado. Aqui também, antes desse ralizinho que a gente mapeou agora de 3 mil para 14 mil dólares, ele te deu tanto tempo aqui também, várias semanas aqui antes do rally. Aqui no Corona Dump nem se fala, na verdade, pré-ciclo de 2020 e 2021 te deu também muito tempo. É óbvio que olhando aqui no macro, parece muito fácil, só que se a gente entrar aqui, a gente vê que na verdade a gente teve variações significativas aqui dentro, porque esse canal, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui o Bitcoin, ele variou 60% dentro do canal verde. Então, quando a gente dá zoom out, a gente vê, tá no canal verde, é uma boa zona de acumulação, e é verdade, só que você tem que ter o psicológico de que dentro do próprio canal verde existe uma grande variação aqui de 50%, 60%. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você precisa enxergar valor no Bitcoin. Quem está aqui ainda me assistindo, provavelmente vê valor no Bitcoin porque a maioria dos turistas já foram embora, porque o Bitcoin está caindo há muito tempo, desde novembro do ano passado. Então, se você enxerga valor no Bitcoin, você tem que enxergar essas zonas macros de grandes acumulações do Bitcoin e entender que é muito difícil cravar o fundo do Bitcoin, ninguém sabe exatamente qual é, só que o que a gente tem claramente quando a gente vê o gráfico são grandes zonas de acumulação, como a que a gente está vivendo agora, claramente dentro desse canal verde aqui de projeção logarítmica de crescimento. Inclusive, a gente está aqui entre o centro desse canal verde e também aqui embaixo, a parte mais baixa desse canal verde. Então a gente está aqui no último nível aqui de acumulação. É óbvio que o canal verde aqui, ele chega a 16 mil dólares, esse último nível aqui dele. Então a gente poderia ter uma queda até esse nível, mas não deixa de ser já hoje uma grande zona de acumulação. Outra coisa interessante é que se a gente botar essa projeção logarítmica de crescimento com o Bull Market Support Band, vocês notam que aqui em 2019, quando a gente finalmente se livrou, digamos assim, do nosso fundo, se livrou aqui do bear market, a gente fez o rompimento quando o Bull Market Support Band ele encontrou a metade desse canal verde aqui. Foi nesse momento, vocês notam que ele veio baixando, e quando ele encontra a metade desse canal verde, é quando a gente faz o rompimento, é quando a gente faz a reversão de tendência. E se vocês notarem aqui no ciclo de 2015, aqui a gente fez o fundo do bear market de 2015, a gente também tem aqui um esboço de rompimento, quando ele encontra aqui a metade do canal, só que aqui a gente demorou mais tempo, a gente lateralizou por mais tempo, até que sim, quando o Bitcoin ele rompe aqui sim, ele começa a iniciar seu ciclo de 2017. Mas a grande verdade é que então, analisando esses dois padrões, no passado o Bitcoin ele só fez essa reversão quando o Bull Market Support Band estava aqui pelo menos entre a metade do canal verde e o final do canal verde. E atualmente a gente ainda acabamos de entrar no canal verde, então se esse padrão voltar a repetir no futuro, a gente teria aqui mais um período de lateralização ou mais um período aí que o Bitcoin ficaria entre essas duas paredes, digamos assim, entre esses dois suporte e resistência aqui, a parte inferior do canal e a metade do canal. Então o Bitcoin ficaria aqui enquanto as médias móveis vêm descendo, e quando elas cruzam então a metade do canal, aqui sim, se esse padrão se repetir, a gente poderia ter então uma possível reversão de tendência ou uma possível batalha aqui para a gente reverter essa tendência. Então a gente ainda tem aí algumas boas semanas até isso acontecer, caso esse padrão volte a se repetir. Vamos ficar atento, não se esqueçam que a cada semana o Bull Market Support Band vem descendo, então de forma inevitável isso vai acontecer daqui a algumas semanas, mas mais uma vez já não deixa de ser uma boa zona de acumulação. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, ativa a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, e também não posso esquecer de falar que caso você tenha interesse em negociar criptoativa, aqui no canal a gente indica Crypto.com, link na descrição com desconto nas corretagens, e para o mercado futuro a gente indica Bybit, sempre com
muitos bônus para vocês, dependendo do primeiro depósito que você fizer, você pode até ganhar 3 mil, 4 mil dólares de bônus, link na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu, tenha todos um ótimo dia e até amanhã.